Já pediram Steven Universo aqui no canal e finalmente vamos falar desse tema aqui, mas não da forma que vocês pediram inicialmente. Steven Universo é um desenho da Cartoon Network que foi criado pela Rebecca Sugar, que inclusive já teve alguns trabalhos em Hora de Aventura, e é frequentemente associada à comunidade LGBT+, pela representatividade gigantesca que ela traz. E isso inclui associar as gems com relacionamento entre mulheres e até mesmo relacionam elas com pessoas trans. Só que aqui nesse vídeo a gente não vai focar nisso, e sim na complexidade emocional de uma personagem muito querida do desenho, que geralmente é reconhecida por sua dependência emocional seguida de trauma. Pérola, a Crystal Gem mais perfeccionista e uma das mais traumatizadas. Rapaziada, pra quem acompanha a Estelmê no Instagram, sabe que ela tá passando por um momento extremamente delicado na vida dela. É uma coisa que exige muito respeito e muito tempo pra ser superada. Ela tá bem na medida do possível, não aconteceu nada com ela. Só saibam que nos próximos vídeos do Espantalho vai estar só eu por enquanto, logo mais ela volta. Dito tudo isso, vamos pro vídeo. Pra quem não conhece o desenho direito, tudo começa em Homeworld, ou Planeta Natal. É lá que nasceram e vivem as Gems. As Gems são seres humanoides, que são projeções de luz em forma física, e cada uma delas possui uma pedra associada a pedras preciosas, que conhecemos aqui na Terra. E essas pedras são o centro da existência delas, ou seja, se a pedra delas é quebrada, elas podem... Todas as gems são separadas por classes associadas que são baseadas no tipo de pedra de cada uma. Diamantes são as líderes, como se fossem aristocratas. Quartzos são soldados. Safiras são parte de uma alta classe nobre e têm o poder de serem consultadas por terem a habilidade de prever o futuro. E tem as pérolas. As pérolas são muitas vezes referidas como serventes, ou que servem para cantar, chorar ou cantar e chorar. E uma dessas pérolas é nada mais nada menos que a nossa querida Pérola. Há muito tempo no planeta Natal, Diamante Rosa era visto como a caçula das diamantes. A irmã mais nova queria tudo que a mais velha tinha, mesmo não tendo responsabilidade e nem maturidade para isso, como o caso de colonizar planetas. Ela não sabia lidar com as suas próprias emoções, odiava a si mesma e tinha uma mentalidade autodestrutiva. Ela também tinha um poder destrutivo, principalmente quando se descontrolava emocionalmente. Tanto que em um momento ela atingiu a sua pérola original, que era cor de rosa, e acabou danificando ela permanentemente. Uma das diamantes, a diamante branco, pegou essa pérola danificada para si e entregou a pérola que a gente conhece para Rosa. A pérola é uma gem defeituosa porque tem um formato diferente da sua pedra. Diferente das outras pérolas, ao invés de ser um círculo perfeito, a pérola dela era oval. Voltando para Diamante Rosa, depois de finalmente ter conseguido uma colônia para si, ela decidiu assumir a forma de um quartzo rosa, o que conhecemos como Rose Quartz. A partir daí, ela visitou seu primeiro planeta a ser colonizado, a Terra. Chegando na Terra, ela ficou com um grande interesse pela vida terrestre, em especial a vida humana. A partir daí começou o estopim de tudo que aconteceu na série, sendo a Pérola uma peça muito importante nisso, porque ela era a confidente da Rose Quartz. Diamante Rosa bolou todo um plano para que ela e Pérola pudessem viver em paz na Terra, sem mais depender das outras diamantes e tudo mais. Esse plano se tratava de uma forjada. A Pérola altera sua forma para ficar mais igual a Rose Quartz, enquanto que Diamante Rosa engole alguns cacos de rosa que provavelmente eram restos da pedra de uma outra gem. Pérola na forma de Rose pega sua espada e atinge ela, e isso acaba fazendo ela pufar, mas por causa dos cacos que ela tinha engolido, a cena era basicamente da Rose Quartz estilhaçando a Diamante Rosa. A Jasper acaba testemunhando isso, e assim como todas as outras gems e diamantes do planeta Natal, ela acreditava que a Rose tinha sido despedaçada. Depois disso, a Rose Quartz e Pérola começam a viver na Terra, junto de outros aliados nessa rebelião contra a autoridade diamante. Mesmo com tudo isso, a Rose ainda não ficou satisfeita, mas algo mudou quando ela conheceu o Greg. Ela percebeu que não queria ser mais uma gem revolucionária e acabou gerando um filho. E esse filho a gente conhece como Steven Universo, ou o Lula. Vai comer abóbora, melancia, banana, manga, vai todo mundo se fuder. Que é um ser totalmente à parte e tem habilidades e necessidades de ambas as espécies. A Pérola se incomodou com o fato da Rose demonstrar mais interesse em um humano, e inclusive até se fundiu com ela na frente do Greg, só pra provocar ele pra mostrar que ele nunca teria o que ela tem com a Rose. E essa não foi a única vez que ela demonstrou ciúmes. Enquanto o Greg e a Crystal Gems estavam gravando o vídeo de uma música que ela e a Rose cantaram, a Pérola ficou visivelmente com ciúmes e propôs a Rose que elas se fundissem pra dar um toque a mais no vídeo. E elas fazem isso. Depois de ver elas dançarem, se transformarem em luz e se tornarem uma forma totalmente diferente, o Greg colocou na cabeça que queria poder se fundir com a Rose também. A Pérola insistiu em provocar o Greg, dizendo que ele não sabe nada sobre a Rose
e que ele só tava sendo uma diversão pra ela, porque ele era um humano e era uma novidade pra ela. A Pérola se recusava a acreditar que o Greg era de fato especial pra Rosie, o que na verdade é suspeito de que se tratava de um fascínio não romântico, isso de acordo com algumas partes da letra dessa música que a Rosie cantava. Além disso, ela fala que a fusão é a maior conexão entre gems, e por ele não ser uma gem, ele nunca poderia ter esse tipo de conexão com a Rosie. Mas depois de ver que o Greg e a Rosie realmente pareciam ter algo juntos, ela admite que ele seria o novo favorito dela. E assim, mesmo que a Rosie pudesse se fundir com a Pérola, isso nunca seria a mesma coisa que a sua última decisão, que dependia muito do Greg. Abandonar sua forma física, sua existência, para dar vida a um filho, um ser completamente novo que nem seria apenas humano ou gem, e sim ambos, mesmo que um desejo autodestrutivo da Rosie estivesse envolvido nisso, ainda assim foi uma demonstração maior de confiança do que apenas se fundir. A substituição é um inferno para alguém que tem dependência emocional, no caso, a Pérola. Além disso, ainda tinha a questão que mesmo que ela sempre falasse que conhecia a Rosie como ninguém, ainda tinha muitos e muitas coisas que nem a Pérola sabia, ou pior ainda, coisas que só ela não sabia. Depois de se sentir derrotada pelo Greg por causa da atenção da Rosie, ela ainda teve que lidar com o abandono. Mesmo que as outras tenham sentido essa perda, era como se ela tivesse perdido sua maior confidente. Muito dessa dependência emocional da Pérola com a Rosie poderia não apenas ser só por sua paixão, mas pode ter começado com como ela foi valorizada, mais do que apenas uma serva tal qual outras pérolas. Por ser tratada de uma maneira diferente, que era incomum no mundo que elas viviam, ela passou a valorizar a Rosie como alguém tão especial e importante que perder ela poderia fazer com que ela se sentisse que também se perdeu. Perdeu parte da sua identidade e do seu propósito de vida, o que sobraria seria apenas um vazio profundo e constante. Um outro evento marcante foi quando as Crystal Gems tiveram que ir ao centro de comunicação Gem para destruir o cubo de comunicações, que estava fazendo com que houvesse uma interferência de sinal e uma mensagem fosse transmitida, uma mensagem por toda a cidade. Quando chegaram lá, Steven sugere que a Amethyst e a Garnet formassem a Sugelite para destruir a estrutura, mas a Garnet recusa essa ideia por conta dessa fusão ser instável. Além de que da última vez que ela foi formada, ela perdeu o controle e enlouqueceu. Por isso a Garnet decidiu que precisam de cuidados ao invés de força. Assim ela sugere que seria melhor se fundir com a Pérola, formando a Sardonyx. Só que depois que tudo se resolveu, aquela interferência voltou segundos depois da Pérola ter entrado no templo barra casa. Assim, todos saem pro centro de comunicações de novo, com Sardonyx sendo formada mais uma vez. Steven e a Amethyst decidem vigiar o local para descobrir quem estaria reconstruindo a estrutura e poderem acabar com isso. E de fato, eles encontram alguém ali, e esse alguém era a Pérola. Eles pensaram que ela só estava estudando como aquilo tudo funcionava, e depois disso a interferência aconteceu mais uma vez, e a Pérola ficou agindo como se não soubesse de nada, o que deixou Steven e a Amethyst muito nervosos, porque eles finalmente entenderam o que estava acontecendo. Eles foram no mesmo lugar pela terceira vez, e a Pérola nem escondeu o entusiasmo dela em poder formar a Sardonyx. Mas a Amethyst interrompe elas, e Steven conta a verdade. Eles de fato flagraram a Pérola reparando o cubo de comunicações. Quando ela percebeu que o seu plano foi revelado, a Pérola pediu desculpas pra Garnet e disse que ela estava se divertindo muito quando se fundia com ela. A Garnet joga a Pérola no chão extremamente irritada e nega as alegações da Pérola, chamando ela de traidora e dizendo que ela estava distraindo as Crystal Gems com assuntos triviais para suas próprias necessidades egoístas, sobretudo com vitórias inexistentes. Então ela e a Amethyst formam a Sugelite e destroem o lugar de uma vez por todas, enquanto a Pérola só observa horrorizada, tanto pelo que a Garnet disse, quanto porque não iria mais formar Sardonyx, que é uma fusão que faz ela se sentir mais poderosa. E também porque essa coisa roxa é bem assustadora mesmo. Depois de alguns episódios, as Crystal Gems vão até uma nave abandonada que na verdade era uma armadilha em que a Garnet e a Pérola acabam ficando presas num compartimento pequeno. Muito disso de terem ido até o lugar sem suspeitarem de uma armadilha. E de terem ficado presas foi por causa dos esforços desesperados da Pérola para ser reconhecida como útil pra Garnet, para finalmente ser perdoada. Não necessariamente para formar Sardonyx de novo, mas para ter a aprovação dela, para ser avaliada, para ser alguém importante, uma pessoa melhor. Elas tentam sair de lá batendo na parede com as suas armas, e enquanto fazem isso, a Pérola pede desculpas pra Garnet, dizendo que as coisas não deveriam estar acontecendo daquele jeito. Ela queria recuperar a confiança da Garnet e fazer com que tudo voltasse ao normal. E a Garnet responde que mesmo que se tudo desse certo, nada iria voltar a ser como era antes da Pérola ter enganado ela. Só que um sistema do lugar que elas estavam faz com que as paredes do compartimento se movam com o intuito de esmagar o que estava ali dentro. Ou seja, ou elas iriam se entender, ou seriam esmagadas completamente. A Pérola pergunta o que ela precisa fazer para ser perdoada, mas a Garnet responde que isso não iria ser possível porque ela mentiu. Usou ela e, pior ainda, fez isso tudo envolvendo algo que significava muito para Garnet, que é uma fusão feita do amor e
não da conveniência. A Pérola explica que não se conteve porque queria ser forte que nem a Garnet e até diz: não adianta eu tentar ser tão forte quanto você, sou apenas uma pérola, sozinha eu sou inútil, preciso de alguém que me diga o que fazer. Quando elas formam a Sardonyx, ela consegue se sentir como a Garnet, com confiança, segurança e integridade. Aos olhos da Pérola, a Garnet é perfeita, já que a Ruby e Safira estão em um relacionamento perfeito e a Pérola simplesmente queria ser parte disso. A Garnet diz pra ela que não é tão forte quanto as pessoas pensam, que ela também tem pontos fracos, mas escolhe não deixar ser consumida por eles porque precisa manter a sua postura, porque ela é importante pra equipe. Ela também diz que a Pérola é única em seu jeito de ser e que ela deveria ser forte do seu próprio jeito, assim poderia seguir em frente e recuperar a confiança da Garnet. Elas admitem que só tem um jeito de sair dali, que é se fundindo. Elas se fundem e com a arma da Sardonyx elas conseguem sair do compartimento. Assim, elas finalmente fazem as pazes e as coisas até que parecem ter voltado ao normal. E bom, mesmo depois de um tempo convivendo com o Greg, a Pérola ainda se sentia desconfortável. Até mesmo quando eles poderiam ter uma conversa sobre a tal intriga que eles têm um com o outro, a Pérola não conseguia soltar o osso. Um dia, o Steven dá a ideia deles irem pra outra cidade pra se divertirem e resolverem esses desentendimentos de uma vez por todas. A Pérola aceita ir, só que se arrepende de ter ido depois de um constrangimento que aconteceu por ter se recusado a dançar com o Greg. Quando os dois foram dormir, ela vai pra uma sacada e canta a música É Isso? Acabou? Que fala sobre a escolha que a Rose fez de preferir o Greg a ela. Mesmo que tenha acabado, no caso a Rose não estar mais entre eles, a Pérola não consegue seguir em frente. Ela não consegue lidar com a perda e nem sabe sequer quem ela é depois disso. O Greg acaba escutando ela cantar e sai do quarto por achar que nada poderia ajeitar isso, o que faz com que o Steven leve a Pérola até ela e faça os dois conversarem finalmente. Ela admite que ela não odeia o Greg, diferente do que ele pensa. Não era esse o problema. A insatisfação, a angústia que a Pérola sentia por tanto tempo não tinha nada a ver diretamente com o Greg. Era sobre a Rose ter se apaixonado por ele e ter escolhido ele. Era sobre o amor que ela sentia ser unilateral, o que não era culpa do Greg. Um tempo depois, a Pérola convida o Steven e a Ametista para um show de rock, o que é surpreendente, porque não parece que ela ia gostar do tipo de bagunça que teria lá. Ela tenta convencer eles que ela pode ser do tipo que quebra as regras e enfrenta as autoridades, uma rebelde, mas para isso ela teria que usar as vestimentas que condizem com essa ocasião. Então antes de irem ao show, os três decidem ir no Big Rosquinha, e lá a Pérola se esforça para parecer diferente do que todos estão acostumados a ver. Inclusive, tomou suco de maçã, mesmo detestando ingerir qualquer tipo de comida. Nessa hora, ela encontra uma pessoa estranha, que acaba deixando ela desestabilizada, porque ela parece muito com a Rose. Era alta, tinha cabelo rosa, enfim. A Pérola até tentou se aproximar dela, mas acaba falhando porque ficou nervosa. Depois de uma aventura na estrada, ela desabafa sobre como estava fazendo tudo aquilo para ser reconhecida como um ser divertido, o que na verdade só se resumiu a cometer erros de trânsito como acelerar no sinal vermelho, dirigir com música em alta velocidade, ser perseguidos pela polícia, além de irem desesperadamente atrás daquela mulher misteriosa. No final, tudo acaba se resolvendo e eles vão até o show onde encontram aquela mesma mulher. E a Pérola, dessa vez, consegue conversar com ela, e até mesmo consegue o seu número de telefone. No filme de Steven Universo, mostra que quando a Diamante Rosa era viva, ela também tinha uma Spinella, que era uma gem feita para entreter ela, tipo um bobo da corte. Por seu interesse maior em sair dessa vida, eventualmente a Rose abandonou a Spinella, o que fez com que depois de muito tempo esperando ela voltar, ela decidisse se vingar. Graças a uma foice que ao cortar e pulfar uma gem faz com que ela se resetasse ao seu modelo de fábrica, a Spinella fez com que o trio de gems perdesse a memória de quem são, como se tivessem recém-emergido. Quando a Pérola ia assumir a sua forma física de volta, ao invés dela se regenerar normalmente, surgiu um holograma de uma concha de ostra ao redor da sua pedra. Isso junto da sua voz com uma entonação meio de Google Assistente, Siri ou qualquer coisa robótica assim. Por um engano e falta de entendimento, o Greg responde à voz, o que a faz entender que ela deveria servir a Greg, como se ele fosse o que Rosa era. Depois de entenderem que para fazer as gemas voltarem ao normal, eles teriam que reviver o evento mais marcante de suas vidas, evento esse que tornou cada um deles quem eles realmente são, e assim elas se lembram de quem são. No caso da Pérola, isso era nada mais do que perder o único ser quem ela serve, a sua razão de viver, que antes era a Rosa e agora seria o Greg. Para isso, Steven e Greg decidem se fundir, e Pérola, ao ver isso, tem a mesma sensação de choque ao perder o que ela mais ama na sua frente, sem preparação ou sequer explicação. Assim, ela se liberta dessa formatação de fábrica e ela volta a ser a Pérola independente, que levou muito tempo para se tornar. Isso tudo na frente de uma plateia inteira que só tava ali para ver um show de rock. A gente acompanha no futuro o que acontece depois do final da quinta temporada e do filme, principalmente mostrando outras gems que estavam corrompidas ou danificadas. Agora elas podem viver normalmente tanto na Terra quanto no planeta natal. Uma dessas gems que precisava de ajuda era aquela Pérola Rosa, que tinha uma rachadura em seu rosto por conta de um ataque de sua diamante daquela época. Ela decide falar diretamente com o Steven. Aliás, eles a apelidam de voleibol, só porque ela tava vendo um jogo de vôlei. Eles fazem isso pra gente não confundir essa Pérola com a nossa Pérola jamais conhecida. O Steven tenta usar o seu poder de cura em sua pedra,
mas não funciona. E depois que é revelado quem causou a rachadura, eles resolvem pedir ajuda à Pérola, da nossa Pérola. E depois disso, eles decidem ir ao Recife, um lugar onde as pérolas eram feitas, tendo inclusive um centro de renovação e conserto, com o objetivo de consertar a voleibol. Chegando lá, a Pérola se esforça para parecer confiante na frente de voleibol, quase como um tipo de competição interna, como se voleibol fosse uma pobre coitadinha, o que não funciona muito, já que só fica uma querendo se mostrar e a outra não ligando muito. Então, já no centro de tratamento, as duas Pérolas e Steven descobrem que nada pode ser feito em relação à rachadura. A forma física apresenta danos, mas a Pérola tá perfeitamente boa. Ou seja, mesmo que ela esteja saudável, a ferida foi tão profunda que a cicatriz nunca iria sarar. O Steven pergunta se essa poderia ser uma ferida psicológica, mas a voleibol diz que tá bem. Isso enquanto mais rachaduras surgem no seu rosto. O jeito calmo dela falar contrasta muito com ela tá literalmente quebrando por conta da sua dor. Durante uma discussão sobre tal dano, a Pérola não acredita no que a voleibol diz sobre a Diamante Rosa se irritar facilmente, sobre ela ter poderes destrutivos, sobre ela fazer birra pra todo lado e principalmente sobre ela não saber guardar nenhum segredo. A Rosa que a Pérola conhecia era completamente diferente, além dela esconder os sentimentos até mesmo dela mesma. A Pérola reage de forma negativa nesse momento pelo já antigo sentimento de falta de exclusividade e de perceber que não conhecia tão bem assim quem ela mais amava, por ela ter sido tratada de uma maneira diferente. Graças a um surto repentino, se Steven é um tipo de configuração padrão do local que estavam, que servia para consertar pérolas, as duas ficam presas dentro de uma concha. A Pérola finalmente admite que deveria ter acreditado no que foi dito sobre Rosie, principalmente porque voleibol se machucou muito. Por isso o voleibol pergunta a Pérola como ela faz para parar de sentir a dor, e a Pérola apenas responde: eu nunca parei. E ambas se abraçam, compartilhando do mesmo sofrimento. Mais uma vez foi necessário de uma conversa profunda sobre problemas internos e comparações pessoais, para que se forme uma fusão que possa escapar de um lugar claustrofóbico, o qual só foram parar ali por um engano envolvendo justamente aqueles problemas internos. Eu sei, é bem específico. Como eu falei, as duas se fundem e formam a Mega Pearl, que usa a sua arma, uma mistura da lança de uma e a fita da outra, para sair dali. Quando retornam a Beach City, Mega Pearl fala que uma das pérolas sabia que a Rosa estava tentando mudar mesmo não entendendo porquê, enquanto a outra nunca esperou que ela mudasse. Mas agora elas teriam uma a outra. Elas se desfundem com ambas as pérolas de mãos dadas. Essa gem é uma das mais complexas emocionalmente falando, e eu falei dos momentos que descrevem de uma forma melhor toda essa profundidade emocional, e ela acabou conseguindo desenvolver uma desconfiança suficiente até mesmo para jogar na cara dos outros o quão independente ela é. A dependência emocional e necessidade de validação extrema são assuntos muito delicados, principalmente para quem passa por isso. Vocês com certeza já tiveram alguém próximo que tem isso, ou vocês mesmos já tiveram. No final das contas, ser alguém importante e se sentir útil para quem você ama são coisas extremamente importantes para quem tem dependência emocional, e a Pérola mostra muito bem isso, assim como é possível passar por cima de tudo isso também. Meus amigos, mais um vídeo de crise existencial chegando ao fim desse canal. Povinho, um último pedido pra vocês. Mandem energias positivas pra Estelmi aí nos comentários. Ela é muito forte e logo ela vai estar de volta com a gente. Abracem quem vocês amam hoje, meus amigos. Digam que amam pra quem você ama hoje. A vida é um sopro e precisa ser vivida intensamente. No mais é isso, meus amigos. Até a semana que vem ou quando der.